Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alex, sou professor de português e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os gêneros textuais mito e lenda. E aí, vocês sabem o que diferencia o mito de uma lenda? Vamos nessa? Os gêneros mito e lenda são textos narrativos, né? Ou seja, eles podem ser contados através dos personagens que estão inseridos no espaço e no tempo dessa história, dessa narração, tá? Então, essas são as características essenciais dos textos narrativos e os gêneros narrativos mito e lenda estão inseridos nessa estrutura, beleza? As lendas são narrativas transmitidas oralmente, assim como o mito. Essa é a principal característica da forma como umas lendas e os mitos eram e são contados, ok? As lendas são narrativas transmitidas pela fala, de pessoa para pessoa. Qual é o objetivo principal da lenda? O objetivo principal da lenda nada mais é do que tentar explicar acontecimentos sobrenaturais, misteriosos, tá? Já o mito, ele tem uma característica um pouco diferente. O mito, ele tenta explicar, em especial através dos povos mais antigos, os fenômenos naturais, aquilo que acontecia naturalmente ao redor deles e eles não tinham a inteira compreensão a respeito daquela realidade, tais como fenômenos da natureza. Como é que o fogo surgiu, né? Como eles vieram parar naquele espaço, naquele tempo, qual a origem do homem, da onde veio o sol, né? Essa é a principal característica do mito, tá? O mito, quando geralmente a gente estuda nas aulas de história e geografia e outras aulas também, nas aulas de artes, por exemplo, a gente sempre associa com o mito grego, né? O mito romano. A gente lembra dos deuses, né? Dos semideuses, dos filhos dos deuses, né? Zeus, enfim, inúmeros outros personagens. Mas a nossa cultura também possui muitos mitos e possui também muitas lendas. Aqui no Brasil nós temos algumas lendas, por exemplo, né? Como a lenda da mula sem cabeça, né? Que tenta explicar um fato não, tenta explicar uma história, né? É, imaginária ou uma história que mistura ficção com realidade, fantasia, né? E as pessoas não sabem explicar. E através desses elementos imaginários, as lendas surgem e tentam explicar esses fenômenos, geralmente sobrenaturais. E o mito, por sua vez, tenta explicar, como eu falei anteriormente, essas características, essas questões existenciais que os homens tiveram ao longo do tempo. De onde os homens vieram, por que, que a Terra é dessa forma, né? Tentar explicar isso. E geralmente associado com super-heróis, com heróis, né? Com deuses, né? Tentando explicar isso através da religiosidade, através de outros elementos, ok? E vamos aqui para as principais definições e características de cada gênero textual. Primeiro vamos falar sobre a lenda, tá? A lenda, ela se utiliza da fantasia ou ficção, misturando com a realidade dos fatos, ok? Faz parte da tradição oral e vem sendo contada através dos tempos, ou seja, é um processo histórico desde o início da humanidade, tá? Usam fatos reais e históricos para dar suporte a essas histórias, mas junto com eles envolve a imaginação para aumentar o ponto da realidade. O que isso quer dizer? Quando você conta a história, né, vai conversar com seu colega, e aí você dá aquela esticada na baladeira, aquele aumenta aquela história, mas não no sentido de mentir, no sentido de criar desejo e curiosidade em querer saber mais sobre aquela história. Essa é uma característica também da lenda, tá? E as lendas fazem parte da realidade cultural de cada povo, de cada história, de cada cultura, tá? No Brasil, as nossas lendas principais estão relacionadas com os indígenas, com os negros, né, com os sertanejos, com os nordestinos, tá? Assim como os mitos fornecem explicações aos fatos que não são explicáveis pela ciência ou pela lógica humana. Essas explicações, porém, são mais facilmente aceitas, pois, apesar de serem fruto da imaginação das pessoas, não são necessariamente sobrenaturais ou fantásticas, tá?
Sofre alterações ao longo do tempo, claro. Imagine que as histórias foram contadas há 20 gerações atrás e foi repassado de geração em geração. Então, nesse processo histórico, as histórias vão se modificando e vão se alterando a alguns níveis, né, de alguma forma, tá bom? Então, elas recebem essa impressão, né, e a interpretação das pessoas que vão falar e vão contar essas histórias, tá? Agora, já o mito tem outras características também muito semelhantes, mas muito particulares do mito, tá certo? A característica principal do mito é ele trazer uma explicação, um símbolo através daquela história, né? Um heroísmo, né? Por exemplo, Deus, né? No caso dos gregos é o Zeus, né? Cada cultura que possui a sua mitologia possui essas características para tentar explicar o inexplicável, tá? Mas sempre relacionada com algo religioso, sempre relacionado com a origem das coisas, tá? Vamos lá. Procure explicar as origens do mundo, do homem, por meio de personagens sobrenaturais, como deuses e semideuses, né? Hércules, Afrodite, enfim. Ao contrário da explicação filosófica, que se utiliza da argumentação lógica, né? Isso lá na filosofia, que vocês vão se aprofundar mais em outro momento, tá? A filosofia ela busca explicar esses elementos mitológicos através da racionalidade, da razão. Dentro da mitologia, como gênero textual, é através da imaginação, tá? O mito ele explica através de suas histórias o sagrado, aquilo que o homem ainda não sabe explicar, ainda hoje, né? Não sabe explicar. E dentro da mitologia, do gênero mito, ele procura explicar isso através desses elementos, tá? Alguns acontecimentos históricos podem se tornar mitos, desde que as pessoas de determinada cultura agreguem essa simbologia que torne o fato relevante para suas vidas. Todas as culturas possuem seus respectivos mitos, obviamente, tá? Alguns assuntos, como a criação do mundo, são as principais bases para esses mitos, né? Por exemplo, os gregos tinham a sua mitologia para explicar a origem dos deuses, a origem dos homens, né? Os romanos também têm, ou tinham. Os indígenas também tinham. Né? Cada cultura tinha sua mitologia e com isso foi sendo organizado historicamente, estruturado e repassado de cultura para cultura. Hoje nós, por exemplo, em meados dos anos 2020, 2021, aliás, nós sabemos de toda, através da história, né, da leitura, das escritas, né, dos estudos, nós conhecemos minimamente a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia egípcia, a mitologia mesopotâmica, né? Então a gente conhece minimamente isso através dos estudos, da história, da filosofia, das artes, dos desenhos, né? Enfim, independente da forma como a gente absorver esse conhecimento, a gente tem essa capacidade de conhecer minimamente isso, tá? Mas toda cultura ela possui os seus mitos, tá? O mito ele é diferente de outros gêneros textuais, como por exemplo o conto de fadas ou as fábulas, tá? Por quê? Porque ele tenta explicar um elemento verdadeiro, um elemento real, mas através de elementos simbólicos, né? E geralmente atrelado com alguma religiosidade. Dentro da mitologia grega, nós temos algumas representações. Por exemplo, nós temos Zeus. Zeus ele era como se fosse o pai de todos os deuses e de todos os homens. Né? Já na mitologia romana, esse mesmo deus, digamos assim, esse mesmo personagem da mitologia, ele era chamado de Júpiter. Né? Cronos é o deus do tempo, né? Que é o pai de Zeus. É o pai de Zeus. Já na mitologia romana, ele é chamado de Saturno, tá? Enfim, Poseidon, que é o senhor dos oceanos, né? Que é o irmão de Zeus. Isso na mitologia grega. E Netuno, ele já se chama Netuno na mitologia romana. Ares, né? Que é o deus da guerra, o filho de Zeus e de Hera, isso na mitologia grega, e ele é chamado de Marte na mitologia romana, né? Eu estou pegando só esses elementos, esses personagens, só para gente entender minimamente, tá? Mas isso se aplica a todas as culturas,
Por isso que é importante a gente se aprofundar na nossa cultura local, porque a gente consumiu muita cultura de outros países, de outras origens históricas, tá? E a gente acaba, às vezes, esquecendo da nossa realidade, do nosso processo histórico, da nossa construção enquanto nação, enquanto população brasileira, por exemplo. Nossas principais influências são influências de matrizes africanas, de matrizes indígenas, tá? Dito isto, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, na unidade 3, na página 98, para a gente ler um texto da autora Clarice Lispector, que vai trazer essa narrativa apontando lendas de histórico indígena brasileiro, tá ok? Então, por gentileza, peguem o livro de vocês, eu vou ler e eu quero que vocês acompanhem daí. Bacana? O título do texto é Como Nasceram as Estrelas. Vamos lá. Pois é, todo mundo pensa que sempre houve no mundo estrelas pisca-pisca, mas é um erro. Antes, os índios olhavam de noite para o céu escuro, e bem escuro estava esse céu. Vou contar a história singela do nascimento das estrelas. Era uma vez, no mês de janeiro, muitos índios, e ativos caçavam, pescavam, guerreavam. Mas nas tabas, tabas são as casas deles, as ocas, tá? Não faziam coisa alguma, deitavam-se nas redes e dormiam roncando. E a comida? Só as mulheres cuidavam do preparo dela para terem todos o que comer. Uma vez elas notaram que faltava milho no cesto para moer. Que fizeram as valentes mulheres? O seguinte: sem medo, enfurnaram-se nas matas, sob um gostoso sol amarelo. As árvores rebrilhavam verdes e embaixo delas havia sombra e água fresca. Vida boa, não é? Quando saíam debaixo das copas, encontravam calor. O que é copa? A copa é o topo da árvore, tá? Que gera sombra para a gente. Quando saíam debaixo das copas, encontravam o calor. Bebiam no reino das águas dos riachos buriçosos. Olha que poético, né? Que a autora fez. Muito bonito. Bebiam no reino das águas dos riachos buriçosos. Do reino das águas. Ou seja, a água é um bem maravilhoso que é um reino, né? E buriçosos porque os riachos têm um fluxo de água forte, né? Que legal, muito bonito. Mas sempre procurando milho, porque a fome era daquelas que as faziam comer folhas de árvores. Elas estavam com muita fome. Apesar de estar com sombra e água fresca, elas continuavam com fome, procurando milho na floresta. Mas elas só encontravam espigazinhas murchas e sem graça. Uma delas falaram: Vamos voltar e trazer conosco uns curumins. Curumins, na cultura indígena, ainda hoje nós falamos às vezes, ei, curumim, né? Curumim é o menino pequeno, né? Mas na cultura indígena, curumim são as crianças indígenas, ok? Aí uma falou, curumim dá sorte, sorte porque elas queriam procurar encontrar as espigas de milho, tá certo? E deu mesmo. Os garotos pareciam adivinhar as coisas. Foram retinho em frente e numa clareira da floresta, eis um milharal viscoso, crescendo alto. As índias maravilhadas disseram: Toca colher tanta espiga, como se elas dissessem: Bora galera, bora colher as espigas, porque é muita espiga. Mas os garotinhos também colheram muitas, muitas espigas e fugiram das mães voltando à taba, ou seja, voltando para a casinha deles, né, para a oca, e pedindo à avó que lhes fizessem um bolo de milho. A avó assim fez, e os curumins se encheram de bolo, que logo se acabou. Eles comeram tanto e tão rápido que acabou rapidamente. Só então tiveram medo das mães que reclamariam por eles terem comido tanto. Aí eles pensaram, né? Podiam esconder numa caverna a avó e o papagaio, porque os dois contariam tudo para as mães, né? Mas e se as mães dessem falta da avó e do papagaio tagarela, caso eles escondessem eles na caverna? Aí então chamaram os colibris. Colibris são pássaros maravilhosos, lindos, que é muito forte na cultura indígena, tá? E no imaginário deles, eles pensavam que os colibris poderiam carregá-los lá para o céu, voando e voando, né? Aí então chamaram os colibris para que amarrassem o cipó no topo do céu. Olha como é o pensamento das crianças curumins nesse texto.
Quando as índias voltaram, ficaram assustadas vendo os filhos subindo pelo ar, porque os curumins estavam amarrando o cipó, carregando as crianças, subindo pelo ar. Resolveram essas mães nervosas subir também atrás dos meninos e cortar o cipó embaixo deles, para que eles não fossem para o céu. Vocês já assistiram aquele filme Up, Grandes Aventuras, do meninozinho que voa com o balão, com a casa com o balão? Era mais ou menos isso nessa história, nessa lenda. Aí ela continua. Aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita. As mães caíram no chão, transformando-se em onças. Quanto aos curumins, como já não podiam voltar para a terra, ficaram no céu até hoje, transformando-se em gordas estrelas, né? Mas a autora fala: mas quanto a mim, tenho a lhes dizer que as estrelas são mais do que os curumins no céu. As estrelas são os olhos de Deus vigiando para que corra tudo bem, para sempre. E como se sabe, o sempre não acaba nunca. Né? Então, nessa lenda que a autora Clarice Lispector constrói muito sabidamente, muito belamente, ela tenta explicar dentro da cultura indígena, né? Assim como muitas outras lendas, tenta contar uma história, um fato não, uma situação através do imaginário, através da fantasia, tá? As crianças se transformaram em estrelas porque os colibris carregaram elas sobre os ares e elas foram até o céu e se transformaram em estrelas, porque os índios não sabiam explicar o motivo das estrelas brilharem no céu naquele momento, né? E também a história também dá início a outra criação, né? Que as mães caíram no chão e se transformaram em onças, né? Então nessa fantasia, nessa estrutura narrativa que nós chamamos de lenda, nesse caso, tá? A gente tem a criação dentro desse contexto, dentro dessa lenda, a criação das estrelas, que são os curumins, e a criação das onças, que são as mães. Muito legal, né? Vocês gostaram da história? Espero que sim, tá? Então é importante que vocês se apropriem disso, vocês leiam a história. E eu vou pedir para vocês que vocês leiam essa história e que vocês respondam as questões de 1 a 8 da página 100 até a página 102, ok? E aí, depois de vocês responderem isso, eu quero que vocês tirem foto e mandem para mim, tá bom? Eu vou colocar na plataforma uma atividade para que vocês coloquem essas fotos, tá? Mas quem não quiser mandar a plataforma, pode mandar direto para mim, tá bom? Através do WhatsApp, tá certo? Vocês podem acessar o grupo do WhatsApp e mandar direto para mim, beleza? E quem gostou da estrutura da lenda, quem gostou da nossa conversa, da nossa aula aqui, comente aqui através do YouTube, no link aqui embaixo, tá? Quais são as lendas ou mitos que vocês mais gostam e que vocês conhecem e por que vocês gostam, ok? Quem não puder fazer pelo YouTube, pode mandar também para mim pelo WhatsApp, beleza? Agora não se preocupem, é só para a gente ir conversando e aprendendo juntos, e estudando juntos e discutindo juntos, tá certo? A nossa educação, o nosso processo educacional vai ser construído coletivamente, entre vocês e eu e todas as pessoas que estão ao nosso redor, beleza? Espero que vocês tenham gostado, um abração e fiquem com Deus. Valeu!